Um, dois, testando. Aí, tô no ar. Olá, tudo bem? Meu nome é Raik Tavares e muito prazer. Espero que você esteja muito bem no dia de hoje. Eu não sei que dia é para você, mas hoje para mim é dia 8/4/2020 e estou aqui dentro do estúdio da rádio onde eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou escritor, também sou comunicador, sou roteirista e garoto de programa. Brincadeira, garoto de programa é por causa que eu falo do rádio. Mas vamos lá então. Espero que você esteja bem, como eu já falei. E é o seguinte, o Live com o Autor são conversas, né? Conversas, não são entrevistas, são conversas, informais que estou tendo, né? Geralmente na terça e na quinta-feira, mas como tá tendo esse boom, né? Desse momento aí da quarentena, as pessoas isoladas em casa, então tô tendo mais lives do que eu tenho durante a semana. E pensei com os meus botões, eu acho que eu vou tentar converter e vou ver como que fica no áudio. Eu adoro o sentido de podcast, né, o áudio. Então falei, cara, eu vou fazer isso, né, eu vou disponibilizar em áudio, vou ver como que eu posso fazer. Encontrei uma maneira onde que eu possa converter essas conversas para áudios. Elas no Instagram, no meu Instagram, @RaikTavares, ficam 24 horas. Aí algumas pessoas acabam perdendo, né, a oportunidade, né, de estar ali neste momento, que é o momento onde que a gente está trocando ideia ao vivo com outras pessoas. Então, a chamada tecnologia nos dá esse privilégio de converter para áudio, e a nossa conversa, que foi com a professora de escrita criativa, a Vanessa Passos, vai entrar no ar para você em alguns instantes. Espero que você goste. E se você gostar muito, eu agradeço. Se você não gostar, eu também agradeço. E se você ficar puto da vida com alguns empecilhos que pode ter, eu já peço desculpas, porque é internet, estamos no Brasil e estamos em quarentena. Seja bem-vindo ao Live com o Autor. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. No ar, Live com o Autor. Vanessa, se apresente para o pessoal de cá, né, para saber quem que é você, né? Que algumas pessoas que me seguem às vezes não conhecem o seu trabalho, então se apresente, né, para a gente, aí depois eu me apresento para o pessoal daí. Tá? Que bacana, tá certo. Eu sou Vanessa Passos, né? Sou idealizadora do Pintura das Palavras. E o que é o Pintura das Palavras? Ele, além de canal no YouTube e Instagram, eu trabalho com cursos de escrita, né? Eu comecei inicialmente com cursos de escrita presenciais, mas devido ao conteúdo mesmo, né, no online, muitas pessoas pediam que eu organizasse o curso online. Então, quando foi, eu vim preparando esse trabalho, e aí no começo do ano eu lancei o 3, 2, 1 Escreva, que é um curso de escrita online, né? E aí, e assim, a minha trajetória, ela é como escritora, né? Eu também me desenvolvi como professora de escrita, eu venho fazendo muitos cursos sempre que posso, porque a gente está sempre aí ensinando, mas é aprendendo também, né? É um constante aprendizado. E eu sou doutoranda em literatura, então fiz toda a trajetória acadêmica, mas pesquisando o processo de escrita. Né? Assim, eu sempre amei essa coisa do processo de escrita dos autores. Eu acho que a gente aprende muito com isso, por isso que essa conversa aqui, né, essa live com o autor que você faz, é uma iniciativa maravilhosa, porque quando a gente se debruça sobre os processos de escrita, a gente consegue compreender melhor o nosso próprio processo. Sim, com certeza, você tem toda a razão. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Raik Tavares, eu sou comunicador, também dou oficinas de escrita, né? E as minhas estão presenciais no momento, né? E eu também sou roteirista, né? E trabalho também com isso, né? De uma forma... Sim. Tá começando a andar as coisas, né? E eu também escrevo, né? Eu tô entre o drama e o suspense, que é o que eu foco, né? Eu publico alguns textos aqui e tal, mas o que eu escrevo de verdade, de ficção, é o drama com suspense, é uma coisa que eu gosto muito. E a nossa conversa aqui é basicamente para a gente entender essa importância, né, da técnica literária, né,
da gente entender, desmistificar essa coisa de escrever, porque tem muitas pessoas que acham que escrever você precisa baixar um santo e, nossa, hoje eu estou inspirado, eu vou escrever. Aí passa 2 semanas, a pessoa não escreve nada, não escreveu nada, não produziu nada. Aí as pessoas vêm falar comigo de bloqueio criativo. Vai parecer arrogante o que eu vou falar, mas para mim eu acho uma verdade. Bloqueio criativo é conversa fiada, entendeu? Porque se você é um criativo, você preparou todo o seu esboço, você começou, você conhece o que vai fazer, você não tem bloqueio criativo, você não tem dias bons. Você pode falar assim, mas se você disser, eu tenho bloqueio criativo e romantizar isso, a sua produção ela já era. Você não vai ter uma produção real. Tá? Então, eu acredito, só para limpar, né? Bloqueio criativo não existe. É conversa fiada. Adorei esse início da nossa conversa, porque assim, eu bato muito nessa tecla, né? Acho que talvez eu seja um pouco mais amorosa em falar sobre isso, mas assim, eu acho que você tem razão, porque o que acontece dentro desse processo, né? Você falou, e eu acredito, inclusive, que uma das causas do bloqueio, né, que você considera que ele não existe, mas de alguma forma, talvez ele seja um outro nome, né? Sim. E aí, na tua fala, a gente consegue identificar alguns problemas e algumas causas que levam a isso, né? A primeira coisa é a falta de planejamento. Sim. Se você não faz um planejamento da tua história, se você não amadurece a tua história, e aí todo dia que você senta para escrever e fica com aquela página em branco olhando para você, você não tem um norte. Você não sabe para onde você quer ir, você não sabe onde você quer chegar. E aí você fica, né? É muito esse mar de possibilidades. Eu costumo dizer que tomar decisões dá muito trabalho e gasta muita energia. Né? Eu que sou comilona, eu brinco que eu chego no shopping quando podia sair, né? E aí, para mim, escolher o que eu vou comer, eu tenho que escolher antes, porque senão eu fico lá. Aí eu fico isso. Ou seja, com história é a mesma coisa. Você tem que pensar, o que eu quero contar? Quem vai contar a minha história? Como é que se desenvolve isso minimamente na estrutura dos 3 atos, né? Assim, começo, meio e fim e tal. E aí, a falta de planejamento com certeza leva, né, a essa espécie de bloqueio. 2, você falou também sobre a questão, existem dias ruins, de fato, né? Mas aí, existe uma coisa chamada rotina de escrita. Se você não tem, né, se você não tem essa constância de escrever, mesmo em dias ruins, né? E tem uma autora que ela fala muito sobre isso, a Elizabeth Gilbert. Você deve conhecer, não sei. Que é a que escreveu Comer, Rezar, Amar. Sim, muito sei, conhecida. Eu sei o título, mas eu não conheço a autora porque eu não li o livro. Ela tem um livro que não é esse, é um livro sobre o processo de escrita dela. E o nome do livro é A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. E aí ela vai falar que quando a gente não tem paixão, a gente pode ter curiosidade. Porque é uma ilusão você achar que você vai estar apaixonado 365 dias no ano. Tem dia que você não está apaixonado, você não está inspirado para escrever aquilo, mas você tem curiosidade sobre aquela história e você vai desenvolvendo, você vai pesquisando. E um outro autor que eu amo, porque eu estudo muito esses livros sobre escrita, né? Devido inclusive ao doutorado, é o Rainer Maria Rilke, no Cartas a um Jovem Poeta. Ele fala assim, ele fala que a tua história, ela é como se fosse um relacionamento. Se você se distancia muito dessa história, você vai perder ela. Olha que interessante essa metáfora, né? Assim como um relacionamento, seja afetivo, amoroso, seja um relacionamento entre amigos, se você passa anos sem falar com aquela pessoa, se você não tem um vínculo diário com ela, aquele relacionamento, por melhor que seja, acaba. Assim é a história. Se você se distancia dela, dos teus personagens, chega um momento que você não sabe mais nem o que queria escrever. Então essa rotina em dias maus e dias bons é muito importante.
Não, realmente, você entrando nesse ponto da rotina, o que favorece, né, no planejamento em si, com a rotina, eu acredito, para mim isso funciona bem, é determinar quantas páginas que eu vou escrever, sabe? E quantas palavras que tem o meu romance, definir muito bem aonde que eu quero chegar. Porque se eu defino, eu sei que todos os dias eu tenho que escrever 3 páginas. Eu não sou obrigado, ninguém está me cobrando isso, mas só que tem o quê? Eu, pessoalmente, como um criativo, se eu não escrever 3 páginas ou não revisar 3 páginas daquele livro que eu estou produzindo, eu sinto que eu estou pecando, que a minha produção ela não tá caminhando, ela não está indo aonde eu quero. É, você está me Pode falar. ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Pronto, é porque travou aqui um pouquinho. Isso é muito legal, né? Porque assim, eu acho que nem todo mundo Aliás, voltando um pouquinho, assim, eu que estou ali dentro da academia, eu costumo dizer e responsabilizar um pouco a academia por essa visão romântica que as pessoas têm da literatura. É uma das coisas que eu bato muito na tecla, porque ainda é falado sobre o escritor gênio, Sim. e eu acho que isso tem muito a ver com o ego. Isso. Porque, é muito importante. Olha, tira o brilho. Não, todo dia eu sento a bunda para escrever 3 páginas e é assim que eu termino meu livro. Agora, se você dizer, não, vem uma iluminação, e aí eu me sento e o livro vem todo na minha cabeça, é como se você fosse mais especial, entendeu? Então eu acho que isso é o primeiro problema. E eu acho que esses nossos bate-papos, os cursos de escrita, as nossas conversas, elas ajudam a quebrar esse paradigma que existe, né, em relação à escrita. Se você for pegar grandes escritores, inclusive os escritores que nós amamos, e estudar o processo de escrita deles, vocês vão entender, né, as pessoas vão entender de que isso não é real. Até a Clarice Lispector, que tinha toda aquela passação dela, né, todo aquele negócio daquela áurea dela de escritora, ela tem uma frase que ela disse assim: dá muito trabalho fazer parecer simples. E eu acho que é o grande desafio do escritor. Porque quando a pessoa pega o livro pronto, pega o livro acabado, né, que gosta, que ama, não vê o trabalho que deu. E aí é muito importante isso que você falou, que é ter uma meta de escrita, né? Primeiro, esquematizar todo o plano daquele livro, entender, inclusive quantas páginas ele vai ter, se for um romance, os capítulos, se for um livro de contos, quantos contos, qual é o fio condutor desses contos, enfim. Sim. E depois disso, fazer essa divisão, né, de qual é a tua meta de escrita diária, né? E aí, assim, eu recomendo, né, por exemplo, quem trabalha... eu sei que existem pessoas que têm uma rotina uma rotina de trabalho para além da escrita, por exemplo, a escrita não é o seu trabalho. Então, elas trabalham à parte e tem a escrita ali. Então, às vezes é difícil conciliar, mas eu recomendo que pelo menos aí 1 página por dia para que você não se distancie tanto, né, do teu texto, da tua história. Mas isso que você falou é fundamental. Dentro desse contexto que você disse sobre a questão da pessoa ter uma rotina de trabalho, eu ouço muitas desculpas, né? Eu não tenho tempo para escrever, mas só que tem uma coisa, eu não tenho tempo para escrever, né? Mas só que é uma coisa, quantas vezes você pega no seu celular no dia? Né? Quantas horas você fica no seu celular? Né? E aí você fica com aquela desculpa, né? Porque tudo na vida a gente coloca empecilhos, a gente terceiriza a culpa. Você não quer assumir a culpa. Você não quer assumir a culpa porque não está dando certo para você. Recentemente, na minha profissão, né, um amigo disse para mim assim, eu trabalho com comunicação, trabalho com rádio. Ele disse para mim, cara, eu desanimei de rádio, eu desanimei de jornalismo por causa das pessoas. Aí eu falei com outro amigo, sobre esse amigo, eu falei assim, cara, se for desanimar de tudo por causa das pessoas ou colocar empecilhos, eu não vou fazer nada, entendeu? Nada vai dar certo. Igual recentemente eu tinha um contrato maravilhoso com a editora que ia me lançar, ela ia me lançar tradicionalmente, de uma forma tradicional, a tiragem era boa, era uma tiragem muito boa. A minha tiragem era de 3.000 livros que estava no contrato. Mas só que quando eu fui olhar e analisar
o meu contrato depois, eu vi que tinha um erro. E eu falei, não, assim não dá, e assim não vai rolar dessa forma, né? Mas, para isso, eu não fiquei lamentando o que eu perdi, né? Que eu tive que tomar a minha decisão, se eu fico ou se eu não fico. Eu falei, não, não quero começar errado, não vai ser errado que as coisas vão seguir. Então, dei por encerrado, mas eu não fiquei aí lamentando nas redes sociais, eu choramingando, ai, não está dando certo, a literatura é injusta para mim. Ninguém me convidou para escrever, ninguém falou, Raik, vai lá e escreva um livro. Ninguém está te chamando para escrever. Você escreve, você tem que ter uma razão porque você escreve, é a sua razão. E não ficar reclamando e fazer o seu trabalho. Você tem, igual eu mesmo, meu motivo hoje de querer conversar com as pessoas, entender o processo, entender tudo, é que eu quero passar o que eu estou aprendendo e aprender com as pessoas. E fazer o mercado andar, descobrir novos autores, criar projetos onde dá para inserir autores, difundir a literatura, igual muitos autores falam, na minha região não tem evento literário. Cara, faz seu evento literário. Não tem oficina. Cara, faz sua oficina. Tenha coragem, cara. Seja sem vergonha. Isso é tão legal que você falou, acho que tem alguns pontos para a gente conversar. Sim, sim. O primeiro, em relação a essa questão da falta de tempo, eu entendo como uma questão de prioridade, né? Eu sempre converso sobre isso. Claro, você tem que analisar a sua rotina, Sim. você tem que analisar tudo que acontece, né? A sua vida, como você vai organizar aquilo. Mas é uma questão de prioridade. Eu até fiz um post lá no Instagram do @Pintura das Palavras, falando assim, coloquei um paralelo. Quero muito escrever, mas não tenho tempo. Aí, do lado, mas tá há já 1 hora no celular, né, mexendo. Ah, não, só e tal. Aí eu disse, não, eu queria muito fazer isso aqui, mas só mais um episódio da Netflix, né? Nada contra a Netflix, eu adoro, eu amo. Mas é uma questão de priorizar, porque às vezes a gente diz, não tenho tempo para isso, né? Mas acaba dedicando tempo para aquilo. Assim como também a questão do investimento. Sim. Investimento em que sentido? As pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de escrita, ou eu não tenho dinheiro para comprar os livros de escrita que não são baratos. Recentemente eu comprei uns livros esgotados do Raimundo Carreiro, que deu mais de R$ 300 na estante virtual. E aí a pessoa veio me questionar, né? Nossa, não, eu não tenho coragem de dar um dinheiro desse num livro. Mas você não paga R$ 300 às vezes numa roupa, num sapato, em outras coisas. Então eu acho que é uma questão de prioridade, de você entender o que é prioridade para você, se a escrita é realmente vital para você, se ela é realmente importante, né? Eu acho que é o primeiro ponto. E quando você fala da gente ir lá e fazer acontecer, eu lembro da frase do Marcelino Freire, né, que é um escritor que eu adoro. Tive recentemente com ele, inclusive entrevistei para o canal também, né? E ele falou assim, que na literatura o maior agente é a gente. Então a gente precisa ter essa história de dar o primeiro passo, né? De ir lá e fazer acontecer. E isso é muito importante. Eu acho que a gente está aqui, né? Em todo esse período que está acontecendo, nós estamos aí sendo criativos, fazendo o que é possível para a gente fazer dentro dessas condições, né, que estamos vivendo. Então, a gente está aí, somos pessoas de lugares totalmente diferentes, mas a gente está aqui criando. Aí. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Ai, meu Deus, brigando com a tecnologia. Continue. Mas olha, foi tão bacana que a gente nem viu o tempo passar, né? Que já passou 1 hora. Gente, que isso? Esse negócio. Mas assim, só respondendo aqui o Thiago, que ele falou sobre essa coisa dos exercícios. Thiago, acho que até foi a minha aluna que respondeu aqui, a Isabel. Tem o canal do Telegram, né? Que é Escola Pintura das Palavras. E também tem lá. Eu estou me organizando essa semana, né, para poder disponibilizar um e-book que eu já fiz, eu estou só vendo, organizando, né, como é que vai colocar lá no site,
com Uhum. 100 exercícios de escrita criativa, Oh, muito para você legal. começar a escrever, né, para você destravar e começar a escrever. E aí, esses exercícios de escrita, eu organizei de que maneira? Eu dividi em duas partes, né? Eu coloquei um voltado para toda a sequência do início até o fim de uma história, por exemplo, ligada ao início, ao fim, ao conflito, ao desenvolvimento, ao personagem, enfim, a partes da história. E a segunda parte dos exercícios são divididos por gênero. Então, quem quer treinar exercício de poesia, de micropoema, de conto, de romance, então são exercícios para cada parte, né? Então, assim, quem ainda não me segue lá no Pintura das Palavras, que essa semana eu vou estar disponibilizando gratuitamente, né, nesse período da quarentena, para o pessoal aproveitar e escrever, né? Aproveite. E aí, mas é muito importante, né, Raik? Eu acho assim que os exercícios de escrita, eles amadurecem, Uhum. eles te ajudam a ter mais consciência do teu próprio processo de escrita, e eles te desafiam, porque às vezes você fica só naquele lugar comum, né? Como Isso. você falou, fica só preso àquela tua rotina. Inclusive, é assim, eu fico naquela coisa, nossa, eu dou dicas para os alunos, mas eu também tenho que fazer, né? Porque eu fico nessa berlinda entre professora de escrita criativa e continuar a minha atividade como escritora, né? Que eu não posso parar, não posso parar de escrever. Sim, com E depois da certeza. minha conversa com o Marcelino Freire, eu fiquei muito nessa coisa. Olha, eu sou muito da prosa, eu queria experimentar uma prosa poética, que é uma coisa que eu nunca fiz. Sim, sim, Né? E aí eu sim. comecei a me desafiar, inclusive lendo muito a Aline, lendo muito a Juliana e outras escritoras, e aí eu comecei a brincar de fazer um exercício, e o exercício tá tomando uma proporção de querer virar livro, sabe? Assim, a personagem tá ganhando uma força nesse sentido, e aí eu disse, nossa. Ou seja, a partir de um exercício, você pode ir desenvolvendo um projeto, né? Porque Sim, você sim. vai ali experimentando a linguagem, inclusive, né? Mas estão fazendo aqui várias perguntas para a gente, Ó, ó. isso tá bom, isso tá muito Vocês bom. têm, vocês têm feito o NaNoWriMo, deixa abril. O que vocês pensam sobre a ideia de escrita de 50 palavras em 30 dias? E a outra pergunta pergunta polêmica, escrever à mão ou em algum meio digital? Olha, sobre escrever, eu acho assim que você tem que escrever como funciona para você. Sim. Assim, né? Por que que eu digo isso? Primeiro, tem que funcionar para você de forma que aquilo seja bacana na tua rotina de escrita e te permita escrever. Por exemplo, eu escrevia no computador, mas eu não levava o computador para os lugares. E na minha rotina antes, eu vivia fora. Então eu Sim. acabava sempre me limitando a minha escrita, entende? Então o que que Uhum. aconteceu? Eu passei a escrever à mão por alguns motivos, né? Esse foi o primeiro, porque eu posso levar um caderno e uma caneta para todo lugar e escrever em qualquer momento, né? E o segundo momento é assim, eu preciso confessar para vocês, eu brinco, né? Eu digo, Raik, que eu sempre confesso os meus segredos assim, publicamente, nas lives, nas palestras. Eu sei como é que é. Gente, isso é um defeito meu, não sei o que é isso. Eu acho que é a Aham, necessidade de expor os meus defeitos. Mas o que aham. que é? Eu sou muito ansiosa. E é uma coisa que eu lido com isso. Então, quando eu escrevia no computador, eu ficava muito neurótica com a quantidade de palavras. E aquilo Uhum. acabava me desfocando do fluxo criativo. Então, escrevendo à mão, não tem como eu estar contando quantas palavras, porque eu sou um pouco controladora. E aí, então eu vou escrevendo à mão, pá, 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 e aí aquilo me ajuda. Então eu acabei migrando de uma forma para outra. Então eu acho que você primeiro tem que se autoconhecer. Parece papo de autoajuda. Mas é isso. Você tem que entender o que funciona para você, para sua rotina, de forma que você possa escrever mais e melhor. Sim. Eu também concordo no que você está dizendo, porque é um processo que é variável, né? Para você funciona de um jeito, para mim funciona de outro jeito. Eu sou do tipo de escritor que para onde eu vou eu levo um sketchbook, né? Ou caderninho de rascunho, né?
A gente tem essa mania de usar as palavras em inglês, né? Para ficar chique. Não Né? é verdade, para que deixa eu ver Aí, aqui. né? Eu tenho 1 milhão de caderninhos também, assim, de vários tamanhos, sabe? Ó. Ontem, Eu tenho olha só. olha esse aqui, Raik. Olha esse Não, aqui, ó. maravilhoso, olha só. Chega de desculpas, Legal, entendeu? bom, muito bom, muito bom. Cada Olha um tapa só, na nossa olha só. cara. Realmente, olha só isso aqui, não vai entender nada, mas isso aqui foi uma ideia de conto que eu tive ontem, né? Eu fui comprar algo para comer à noite, e quando eu cheguei nesse lugar, eu vi um cara muito triste, muito chateado, que é o entregador, né? E as entregas estão caindo. E aí eu ouvi a moça falando, olha, você ganhou hoje tanto, né? Eu falei com o cara, né? Eu perguntei ele, quantas corridas você tem que fazer para um outro rapaz que estava lá do lado, quantas corridas você tem que fazer para ganhar R$ 70? Ele falou, eu tenho que fazer eu tenho que fazer 16 corridas acima. E aí... Meu Deus, Aí eu falei, nossa. quanto que é a corrida que você ganha? Quanto que é a corrida? Perguntei para a moça lá, né? Porque quando a pessoa compra, ele paga também pela entrega, né? Desse lugar. Eles cobram até o barbecue. Eu achei isso um pecado, né? Falei com ela, acabou de perder um cliente. Aí eu falei assim, ela falou, né? Olha, a gente cobra R$ 5 por entrega, para entregar em toda a cidade. E quanto que o entregador ganha? O entregador ganha R$ 4,50. Eu, o quê? R$ 4,50? Eu pensei que pelo menos eram uns R$ 8, alguma coisa, né? Que, tipo, cobravam uma taxa e aí a empresa pagava o outro valor, né, para o entregador. Eu falei, R$ 4,50. Eu falei com ela, tá bom então. Eu estou resumindo aqui a história do cara que estava lá, que estava até devendo o lugar, né? Eu falei, vou escrever um conto, ele vai chamar R$ 4,50. Né? Quando eu fico puto com alguma coisa, eu escrevo um conto ou eu escrevo algo referente, ou uma crônica, né? Aonde que eu desago. Se eu quero xingar o presidente, recentemente mesmo eu escrevi um conto que encerrou a minha carreira de colunista literário, né? De colunista, né? De uma revista que eu escrevi há 5 anos. Por quê? O meu conto que eu escrevi... Uma revista física ou eletrônica? Revista física. Eu escrevi há 5 anos para ela, e aqui na minha região. Então eu escrevi um conto que chama Roubaram meu FGTS, né? Imagina, né? Então assim, pode falar, continue. Não, mas bacana essa questão de você entender, né, como funciona o seu processo de escrita, tanto da parte física, né? Uhum. Em superfície você escreve. Eu sinto que eu sou mais criativa quando eu produzo no papel. Sim. E que eu consigo revisar melhor no computador. Entendeu? Então, isso é muito bacana, né? Inclusive, agora eu não lembro o nome daquele escritor do Roube como Artista. Não me lembro Tu também. lembra? Não. Mas ele fala sobre isso. Ele fala sobre que o fato de você fazer à mão pode gerar uma criatividade. Mas tem gente que não, que só consegue fazer, tem gente que escreve até no celular. E eu acho que a questão eu escrevo no celular muito, são os posts do Instagram. Sim. Eu já tentei escrever no computador em Word, mas parece que não sai no time tão bom quanto no celular. Então, que é a mesma legal, coisa comigo. Isso, né? Que esse aspecto acontece a mesma coisa comigo sobre escrever alguma coisa para a internet, né? Para o Instagram, né, no caso. Acontece muito disso. Eu já escrevi um texto que eu falei, nossa, que texto legal, né? Vou postar, mas aí o que eu fiz? Eu apertei o lugar errado e eu acabei perdendo. Eu tinha acabado de escrever e fiz várias revisões, né, nesse texto e eu fiz diretamente. E o mais engraçado é que eu já crio o banner e aí depois eu só crio a ideia, né, de alguma coisa que eu escrevo, a ideia mesmo, assim, criei o banner. Eu vou lá e escrevo o texto, né? E quando eu escrevo o texto, ele sai. E acaba que aconteceu já isso de eu perder, né? E eu estou nessa luta agora de tentar escrever os textos diretamente no Word, depois repassar para o computador para não acontecer de perder. O Wellington está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Que pena. Vai ter que sair, infelizmente. Tá.
Ah, não, sim, não. Beleza, então, querido. Obrigado, Mas viu, cara? que adorou as dicas da nossa live, viu? E Bom. olha só, tem a outra pergunta sobre o NaNoWriMo. Aham. Eu acho que é super bacana, né? Sim? Porque assim, principalmente para quem está sofrendo com procrastinação, que eu acho que é um dos grandes desafios de quem escreve, Uhum. vencer a procrastinação, né? Uhum. Inclusive, eu fiz uma série de vídeos lá no canal sobre como deixar de procrastinar e escrever. Porque às vezes a pessoa não consegue nem chegar a escrever, ela fica lá naquela procrastinação. Então, se você se desafia, né, a participar aí durante 30 dias de uma meta, você consegue, inclusive, talvez implantar o hábito da rotina diária, porque quando você faz uma coisa repetidamente durante bastante tempo, né, que no caso é pelo menos um mês, então isso pode ser interessante, né, para você. Óbvio, gente, tem pessoas que ficam, ai, que absurdo terminar um livro em 30 dias. Gente, não é terminar um livro, é Não, terminar uma primeira versão. É a primeira versão, é o primeiro esboço, é o primeiro rascunho. Depois disso, ó, bem escrita, reescrita, análise de personagem, análise de um monte de coisa. Posso te dizer uma coisa? Lembra o livro que eu falei que eu escrevi em 45 dias? Eu escrevi Sim, ele no, sim. eu escrevi ele no final de 2018. Né? Há pouco tempo agora que eu fiz a segunda revisão do livro. Né? Eu disse que eu escrevi em 45 dias. Então foi há pouco tempo que eu fiz a segunda revisão. Porque como eu faço outras coisas, né, e eu estou com um planejamento de um podcast também que vai ser roteirizado e tudo mais. Ai, que maravilha. Não é. E então, assim, eu tenho todo esse trabalho, né, de amadurecimento. Eu tenho muitas ideias, eu tenho várias coisas que eu quero fazer, mas só que eu vou deixando essas coisas amadurecerem e vou criando outras coisas, vou fazendo outras coisas. Eu escrevo um livro, ele ficou na gaveta, eu já estou com outra coisa, revisando. Então, se hoje um editor chegar para mim, que eu preciso de um romance e tal. Cara, eu tenho aqui um livro sobre um menino que acaba de perder a avó e ele fica puto com Deus. O livro chama A Procura-se do Dono da Manhã. Ué, Rai, que legal. Quando você escreveu esse livro? Eu escrevi esse livro em 2014, entendeu? Mas ele está ali, né? Ele está lá guardado, entende? Ele tá guardado. Aí eu tenho outras ideias que já estão prontas também, que é a mesma coisa, que é esse que eu escrevi em 45 dias. Aí tenho Pra Hoje Respire, que eu estou reescrevendo, eu Sempre um Dia Mais, né? Já tem outra coisa que eu estou esboçando, planejando. É um processo demorado. É um processo de revisão. Eu vou ser sincero, você falou do seu pecado, né? Confessou aqui pra gente, né? Eu odeio a revisão. Eu amo produzir, eu amo escrever, mas eu odeio revisar, sabe? Eu odeio, mas eu odeio revisar, sério. É trabalhoso para mim revisar, né? Não que eu tenho medo de... Hoje eu tenho a maior facilidade. Provavelmente mais trabalhoso do que escrever. Sim. Por isso que eu tô te falando que eu amo escrever, o ato de sentar, ir lá e começar a história. Pra quem revisa, né? Porque tem pessoas que escrevem e jogam no mundo, né? Não. Tanto que o Wattpad acaba... Você vê assim, as pessoas... Olha, é o seguinte, não vem com aquela onda, né, de colocar na internet de uma vez o que você escreveu e deixa a Deus dará. Primeiro você faz o trabalho bonitinho. Você quer colocar um livro no Notepad, quer que as pessoas te conheçam, escreve o livro, procura um escritor ou um professor de escrita criativa, alguém que você entende, não manda para ninguém da sua família, esquece esse negócio de família, amigo, esquece isso. Procura alguém que entende. Vai, tira um dinheirinho do bolso, paga esse cara e fala, olha, essa história aqui, você acha ela... Faz uma leitura crítica, exatamente. Faz uma leitura crítica aqui para mim. Aí esse cara que já tem mais experiência que você vai falar, o Wellington mesmo, que é esse meu amigo aí, né? Ele vai lançar um livro agora. O livro dele chamava O Diário de um Mendigo. Eu fui sincero pro meu amigo e falei com ele, Wellington, existem muitos diários, cara. Tá muito clichê o título. Aí ele me mandou, eu tive que ser sincero, ele mandou para um amigo que entende, escreve. Tem que ser. Não, e tem um problema, Raik, porque tem algumas pessoas que pagam leitura crítica, isso já aconteceu comigo. Pagam leitura crítica porque querem elogio. O Moinho acabou de aparecer, Moinho, me adote. Eu adoro essa editora. Eu adoro a editora Moinhos também, beijo.
bem pro Natan, eu sou fã do Natan, inclusive ontem, Aham, na minha live com o Bruno Crispim, do Guia aham, do Escritor de aham, eu indiquei a editora Moinhos, né, como uma das editoras independentes que eu é, admiro muito o trabalho. É um sim. trabalho sério. Eles Mas sempre abrem chamadas, né? Todo ano, né? Sempre abrem chamadas. isso, tem a chamada de originais sempre, acho que no começo do ano, né? Mas é importante estar aproveitando essa oportunidade, e o Natan sempre dá esse carão, e ele tá certíssimo, porque tem gente que manda o seu original, mas não conhece o catálogo da editora, não Sim, sim, conhece o sim. que eles publicam, não conhece nada. Aí chega lá e diz assim, vocês publicam poesia? Vocês publicam... Não, gente. Uhum. Quem quer escrever tem que estudar, Sim, né, sim. sobre mercado Uhum. editorial, Sim, tem isso. que entender esses processos, não é de uma hora para outra, mas é Uhum. importante fazer isso, né? E a Sim, leitura crítica, o objetivo dela, gente, é melhorar o texto, é apontar as falhas do texto. Então, é o momento de você baixar o seu ego, porque tem sim. pessoas que têm um ego muito grande, né? Uhum. Então, assim, eu quando escrevo, né? E é engraçado porque você falou assim, não mande para a família, né? No meu caso, quando eu escrevo, eu só mando para a família, porque, por exemplo, o meu esposo também é escritor, então a gente Sim, fica sim, um sim. Não, criticando do sim, outro. sim. Eu falo sobre isso, sobre mandar para a família, né? Eu mando para minha esposa. Minha esposa não é escritora, né? Mas só que é uma pessoa que entende absurdamente de estrutura, porque no decorrer do tempo que eu estudei sobre estrutura, tudo que eu vou fazer, eu estou conversando com ela, né? Aí então ela sempre está ali falando comigo, olha, o seu personagem, eu tenho dislexia, então preciso que alguém faça uma leitura antes de um revisor pegar. Então ela é essa pessoa, né? Então ela chega apontando para mim, né? Ela fala, olha amor, eu acho isso tanto que gera até briga, né? Gera brigas absurdas, né? Porque ela fala, olha, seu personagem não tá legal. Quando ela revisa para mim, sabe o que é o mais legal? Ela coloca assim: faltou sentimento nesse parágrafo. Esse capítulo aqui, eu acho que você pode escrever ele mais pelo menos 2 vezes, porque e de vermelho, né, para fuder a vida, né? Eu acho isso. Esse capítulo, amor, realmente é necessário mesmo. Sabe uma pessoa que te faz cortar 10 páginas de um livro e resumir aquelas 10 páginas em 5 parágrafos dentro de outro capítulo Isso é por causa muito da... bom. Isso é muito Sim, bom. sim, Viu? sim, sim, sim. Tu já Mas assistiu O Mestre dos Gênios? já assisti, eu recomendei para esse meu Nossa, aquele filme. filme, é maravilhoso para quem quer realmente escrever, porque é um filme onde que ele Transformar uma página em uma palavra. Ou em uma é frase, né? frase. Qual o nome do autor mesmo? Eu esqueci o nome do autor, que o editor está trabalhando com ele, que ele é um. Eu não Fugiu. lembro. Eu sei que ele trabalha com o Fitzgerald, aqueles autores famosos, mas Aparece até aquele lá Hemingway eu lá. não sei. Não, Mas é um, o. um filme, para quem quer assistir, tá, gente? Mestre dos Gênios, ele vai fazer com que vocês entendam muito mais sobre esse processo de revisão, de reescrita e de edição, né? Como é Mestre Mestre, dos Gênios. mestre dos gênios, né? Dos gênios. É gênios, né? Mestre dos gênios. É isso. Só para dar um spoiler aqui, tá? Eu adoro dar spoiler, né? Eu amo spoiler, eu não sou normal. Aí, então, nesse filme, o autor principal, né, que é junto com o editor, que o editor também é o principal, os dois personagens principais, ele chega com um livro de 600 páginas. E aí ele tem até uma discussão ele fala de Hemingway, ele critica Hemingway, ele critica um outro escritor, eu acho que é até o Fitzgerald, que tem livros curtos, né? Ele critica esses caras, né? Ele faz uma crítica sobre eles. E traz essa análise interessante, né? Que ele vê. Aí o editor mostra para ele que uma boa história não tem a ver com o tamanho, tem a ver da forma que ela é contada, da necessidade, né? Que ela tem. Tem histórias sim que vão sim exigir um tamanho grande, vai existir sim um tamanho de capítulos maiores, capítulos menores. Mas só que quando você também define isso, né? Entende essa coisa que você pode contar uma boa história em poucas páginas, é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda, porque contar um livro, contar uma história em várias páginas, eu acho mais fácil do que contar em poucas páginas, porque nesse resumo das poucas páginas você tem que cortar
cortar, cortar, cortar e cortar. Ei, Raik, vamos finalizar você falando sobre a diferença entre roteiro e literatura? Sim. Eu acho que é muito importante. A gente não Isso pode, mesmo. né, finalizar sem falar sobre isso. Sim, verdade. Eu até separei aqui. Então, vamos lá. Sobre a questão do roteiro, né? Existe uma diferença muito grande na escrita do roteiro pro texto literário, né? Igual, o roteiro, ele é um texto literário, também ele é considerado um texto literário, ele é o começo, não existe um filme se não tem um roteiro, né? Mas só que tem uma definição. O roteiro, ele é sempre escrito no presente, né? Você nunca coloca ele no passado. Você não coloca sentimentos no roteiro, as cenas, elas expressam o sentimento, né? Você pode ver que quando vê numa construção de cena de um filme, que é o mais interessante, a cor, a tonalidade das luzes, elas vão ali ajudar na definição do sentimento daquela cena. Tá? A gente viu isso muito no Coringa, né? Uhum. Sim. Então, no Coringa. Sim. Então, assim, a questão da criação do roteiro tem essas definições, né? Que não se usa, né? Sentimento, e se escreve no presente. São pontos principais, né? E o roteiro está ali para definir ações, né? E quanto mais ações você define elas melhores, quando o diretor pega para decupar o roteiro, que existe o roteiro escrito e tem o roteiro decupado pelo diretor. Então, esse roteiro... você dá cenas melhores, mais definidas, você sabe onde que o personagem pode estar, você sabe cada movimento. Então, assim, é algo que é fácil, diferente da literatura, mas ao mesmo tempo difícil. Por isso que o roteiro em si, diferente da literatura, não tem como quebrar tantas regras, né? Ele já tem uma linha que você tem que seguir, né? Você tem a estrutura clássica dos 3 atos, né? Mas você pode também aumentar essa questão dos atos, não tem problema, né? Os plot twists, você pode definir, começar com final, começar com meio. O roteiro, ele tem essa maravilha. Você pode ir no passado, voltar no passado e fazer aquela reviravolta. Mas só que você tem que ter muito cuidado com isso também, com tudo que você vai fazer. Tudo tem que ser planejado no roteiro. Não tem essa ideia romântica de roteiro. O roteiro é uma coisa extremamente seca. Essa é a definição, né? Alguma pergunta? Se for fazer, aí a gente... Como é? Alguma pergunta? Né? Eu? É você ou alguém? Ou as pessoas? Sim, pode falar. Tô te Pronto, ouvindo. porque estava travando aqui. Tá. Não, acho que alguém perguntou aqui sobre o plot twist, né? O plot twist porque assim, e o plot, agora sim, o plot twist, da mesma forma como a gente falou lá daqueles conceitos de planejamento no início, né? Podem ser utilizados na literatura, isso também pode ser utilizado na literatura. Sim. E aí isso é muito bacana, né? É uma coisa, um plot twist nada mais que uma coisa que ninguém está esperando, que vai mudar todo o rumo da história. E na hora que você fala assim, puta que pariu, Roberto Carlos, né? Entendeu? É aquilo que vai mudar. A história está seguindo. Olha, eu sou muito... Quando eu assisto um filme, né, a minha mulher odeia, porque eu falo com ela, eu já sei o final do filme, né? Aí ela fala, sério mesmo, você já sabe o final do filme? Sei. Porque aquele personagem está interligado com aquele está interligado com aquele, e vai acontecer aquilo, né? Eu sou essa que fico adivinhando também. Puxa vida. Quando tem um plot twist que na hora que o autor sabe quando colocar, que também tem isso, né? Quando colocar o plot twist, né? Porque às vezes as histórias elas começam bem clichês, né? E o plot twist, ele dá essa coisa, ele quebra esse clichê, ele quebra essa coisa natural, né? Igual um exemplo, ele tem que ser bem construído, né? Sim, com certeza. Assim, ele tem que ser bem construído, por quê? Ele vai mudar o rumo do andamento na narrativa. Só que você tem que construir o antes, né? Que é essa relação de causa e efeito que tem que ter na história, de forma que você achava que ele ia nessa direção e ele muda. Só que a construção do antes tem que possibilitar tanto a direção A quanto a mudança do B. Para essa mudança não parecer irreal, não parecer que não é crível,
né? Isso. Sim, sim. Tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter todo esse cuidado. O pessoal aqui pediu aqui biografia, né, sobre roteiro. Bibliografia, a gente falou sobre o Bibliografia. DOC, né? Sim. Eu acho que o DOC pode ser uma delas, né? Da criação ao Sim. roteiro. Sim. É um calhamaçozinho que dá para você estudar e tem muitos conceitos. Esses conceitos todos que a gente conversou aqui tem, né? O outro que eu tenho também é o Story, do Robert Muito McKee. bom. Sim, muito bom. Né? Mas com certeza o Hayek vai poder indicar muitos outros. Inclusive eu quero anotar. Sim, olha, um autor que eu recomendo muito, ele é um dos caras hoje do storytelling, para mim ele é brasileiro, sabe? E aqui também, para a questão do contar história, né? O James, você procurar, ele até lançou uma série. Eu tenho aquele 5 lições de best-seller, não é aquele? Sim. Eu tenho aquele lá. As 5 lições de storytelling. 5 lições de storytelling, né? Então, de storytelling, mas ele fala alguma coisa de best-seller na capa. Sim. Vou já pegar pra ver aí. Sim. Esse eu ouvi o audiolivro dele, maravilhoso. Fugiu o nome agora do um outro livro, mas quem quiser, me passa, eu tenho anotado aqui, né, alguns livros, pode me mandar um inbox que eu vou mandar uma lista de livros para vocês, tá? Que eu até coloquei no curso de roteiro que eu dei, que é importante porque tem alguns livros de roteiro que eles já te ensinam. Você pode depois, fazer uma postagem lá no Instagram. Sim. Né? E aí você disponibiliza essa biografia e aí várias pessoas têm acesso. Acho que é ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Porque tem alguns livros que estão aqui que eles são bem técnicos. O mais legal do roteiro é isso, que o roteiro ele é extremamente técnico. E esses livros, eles te ensinam como a formatação do roteiro, que tem uma formatação própria, né? Não adianta você falar assim, eu vou escrever um roteiro e você achar que é como um romance que você pode quebrar um paradigma, igual a questão igual o texto da Aline, né? Que é diferente do meu texto como é escrito, né? É um livro de prosa. Claro. O roteiro não, o roteiro ele segue de uma maneira, né? Ele segue de uma maneira, ele sempre tem que seguir aquela maneira, e aquela maneira é a maneira hollywoodiana de escrever roteiro, né? De escrever roteiro. Então, assim, se você não segue essa estrutura do roteiro, ninguém vai ler seu roteiro, ninguém vai procurar o seu roteiro de audiovisual. Eu estou até trabalhando num roteiro de um curta que eu estou escrevendo, né? Olha para você ver. E outra coisa que o roteirista brasileiro tem que pensar, que eu estudei muito sobre isso, que é a questão das locações. Quando você vai escrever um roteiro, quanto menos locações, melhor o seu roteiro tiver, melhor é para ele ser vendido. Por quê? Sim. A gente está no Brasil. Não adianta o cara vir com essa ideia, nossa, eu quero escrever um livro cheio de explosões. Tá. Para o seu roteiro ser comprado, a primeira coisa que você tem que pensar, e orçamento, né? Quem vai produzir, né? Porque, como por exemplo, eu estou no começo de carreira, né? Não tenho nada realmente produzido, né? Não tenho nada produzido, mas para isso é difícil. Para chegar a isso, a ser produzido, para ser vendido, né? Você tem que ter abrir os olhos sobre isso, sobre a questão da locação, né? Quantas locações vai ser, para saber a definição. E um bom roteiro, né, assim, de longa, o ideal é você escrever ele com 70 páginas, né, para ser produzido. Ideal 70 páginas. Para um curta, o ideal 12 páginas. Ideal 12 páginas. No roteiro, a diferença do livro é que o roteiro é o seguinte, o roteiro, cada página, eles colocam estimativa de 1 minuto. Né? Então, você pode ver que um roteiro de 70 páginas vai dar 70 minutos. Um roteiro de 12 páginas vai dar 12 minutos, entende? Então, assim, o roteiro ele tem essas definições, né? Ele tem essas diferenças, né? Diferente do livro. O roteiro não tem como você escrever ele à mão, né? Você precisa de um programa, né? Você precisa de um programa, um software, né? Você precisa de um programa ou você fazer a formatação no Word. Não tem como você escrever na mão. Então, assim, é uma coisa que é bem técnica mesmo e bem seca. E o principal do roteiro, que também é do romance, é o personagem. Né? Que ele entra de um jeito e ele sai de outro jeito. Né? O personagem é a chave principal do roteiro. Sem um personagem bem definido e o que ele quer, o seu roteiro não vai ser um bom roteiro.
Então, eu enxergo, quando eu vejo, eu começo a assistir os filmes ou as séries, eu me prendo aos personagens e a cada motivação desse personagem. Por que esse personagem está ali dentro daquele texto? O que ele vai fazer de diferente, né? Ele não pode simplesmente entrar e sair. Não, ele tem que entrar e quando ele for sair, ele tem um motivo porque ele saiu. Ele não pode sair sem motivo. Ele precisa de ter um motivo real. Então, assim, a definição é essa. Sempre no presente, tá? O roteiro sempre no presente. Sempre no presente. Cada minuto de página, cada página 1 minuto. E personagem, né? Que é o cara, que tem que ser o personagem. Quanto melhor o seu personagem for, seu roteiro pode se passar numa sala. Vamos dar um exemplo agora de um seriado, de um filme que está fazendo as pessoas ficarem loucas. Algumas estão gostando, outras não. O Poço. O Poço. O Poço. O Poço. O Poço. É um exemplo do Poço. O Poço. Cara, ele tem quantas locações? Eu não assisti ele ainda, um amigo disse. Né? Eu estou falando de uma coisa que eu não conheço. Não assistiu? Não assisti. Já tinha assistido. Não, mas eu estou falando de uma coisa que eu só vi por alto. Né? Que aí é onde que a gente está falando sobre a locação. Como que um filme que tem, vamos dizer, uma locação, porque ele está se passando em um local só, né? Tem os andares, né? Mas a locação daquele lugar é um só. Ele é um só. Ele se passa em um só lugar. Ele se passa na prisão. Ele tem vários locais. Sim. Mas é que ele se passa na prisão. Como que um filme daquele faz todo esse barulho, né? São os personagens que estão ali movimentando a história, né? O que aqueles personagens estão dizendo, né? Eles estão movimentando. Então o roteiro, mesmo se passando num lugar sem não tendo explosões, né? Ele é um filme que acaba mexendo com as pessoas. Sim, e uma coisa bacana, né? E aí isso não é feito espontaneamente, isso é pensado, né? Sim, tudo Vou pensado. falar por mim. Uhum. Para mim foi dramático assistir o Poço, porque eu não tenho muita estrutura para ver sangue, assassinato eu e adoro. pessoas comendo pessoas. Então, já dando spoiler, né? Então, o que acontece? Eu passei 50% do filme assim, ó. Sério? Mas, enfim, assisti todo o filme. E o que eu percebi? Que entre uma cena e outra, e eles organizam isso de uma forma muito metafórica, não, muito metódica, e encontraram um padrão dentro do próprio filme para isso, que era o quê? Eles permaneciam durante 30 dias no mesmo andar do poço. E a cada 30 dias eles mudavam, eles podiam subir ou descer, né, dentro daquele andar. Então, mudava. E aí, quando mudava de um andar para o outro, eles sempre alternavam. Né? O que acontece? E eu tinha hora que eu ficava, pelo amor de Deus, dá uma pausa aí nesse filme, que eu não tô aguentando. Mas eu não consigo começar e não terminar, então eu preciso terminar os filmes. Como é que é. E é o que acontece. Como é? Eu sei como é que é. A minha vida é assim com livro, com filme. Não abandono nada, vou até o final. E aí eles faziam uma espécie de curva dramática, Raik, tipo assim, se nessa parte era muito pesado, no próximo era mais leve. Sim, sim. A cena seguinte era mais leve. Ótimo você tocar nisso. Aí na próxima era muito intenso. Aí eu disse, eles fazem isso de forma intencional para que a pessoa consiga equilibrar, né, ter um certo equilíbrio entre essa história, né? Sim, sim. A moça e eu previ óbvio que o final seria aberto. Seria aberto, né? Provavelmente quando tem um tema como esse, geralmente se torna assim. É igual, vou dar uma definição rapidinho para a gente encerrar também aqui, de um filme que tem um livro, é baseado no livro, é um filme americano que chama A Caixa de Pássaros. Para quem não leu o livro, leia o livro, né? E depois assista o filme, para quem não viu o filme. Porque aí você vai entender essa ideia entre literatura, que é aquilo que eu falei antes, né? Da literatura e das cenas, né? Bem definidas, né? Da literatura e as cenas, e o roteiro, né? Quando você lê o filme, você vê o filme e lê o livro, aí você vê as cenas contadas naquele livro,
no filme bem definidas. O roteirista teve muito mais facilidade na hora de produzir aquilo para um roteiro, né? Porque aquele livro teve uma estrutura bem definida, né? As cenas foram bem elaboradas. Então ele não vai ter uma dificuldade na hora de pegar e definir cada cena, como elas vão se encaixar. Então é uma coisa impressionante, você pegar livros que viraram filmes, nem todos acabam ficando iguais, né, como está no livro. Sim, né? Por isso que quando o autor ele acaba estudando sobre a criação de roteiro, a produção, ele vai entender, né, melhor isso. Que até para ele chegar igual assim, para quem pensa para o comercial, né? Para o comercial, você precisa ser extremamente técnico para o livro comercial. Não adianta. Se você quer ser um autor que seja bem vendido na Amazon, você quer ter não sei quantas milhões de leituras lá no Wattpad, você quer que a Intrínseca te publica. Então, aí, se você está pensando em algo bem comercial, você tem que ser muito técnico. E o roteiro ele vai te favorecer muito nisso, nessa questão do técnico em si. Tá. Maravilha. Olha, Raik, que baita conversa, hein? Não Rendeu, eu se adorei. deixasse a gente ficava aqui. Eu acho que foi muito produtivo. Eu me sinto honrada, tá, de poder ter participado, né, dessa live com você, desse quadro, e depois vamos levar você lá, né, para uma live lá no Pintura das Palavras também, para conversar sobre roteiro, porque é uma coisa que eu converso já sobre esse diálogo, os meus alunos já sabem sobre isso, né? Já estão todos ali treinados sobre a importância do planejamento, sobre a importância de entender sobre isso. E obrigada, tá, pela oportunidade. Que isso, eu que agradeço. Obrigado ao pessoal, a você. Tá? Foi muito legal mesmo, foi muito produtivo. Foi bom aprender com você, aprender com o pessoal. Foi muito legal mesmo, viu? Até aproveitando aqui, já que a gente está se encerrando, amanhã eu tenho uma outra live. A live de amanhã vai ser muito legal também, que eu vou bater um papo com o Clayton. É o Clayton, isso mesmo. Clayton, ele é sócio e produtor artístico da Toca Livros. Achei muito legal, conversei com ele, a gente teve uma conversa, eu falei com ele, cara, eu gosto muito de audiobook, eu sou apaixonado por audiobook. É uma coisa que eu acho fantástica, né? E é uma coisa que, para um autor, cada dia mais, o autor vai estar inserido em várias mídias. O autor vai estar no visual, no audiobook, né? Então, são coisas que estão ali interligadas. E aí a gente vai falar sobre a produção, sobre como funciona o audiobook. E falar com um cara desse é uma aula tremenda, né? Então vai ser amanhã também no mesmo horário, tá? Aí se der, assiste aí também, tá? Ai, que maravilha, gente, não perca. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse período de quarentena para estudar sobre escrita, para organizar os nossos projetos, para se dedicar a um propósito, assim, porque para a gente ter pelo menos um saldo positivo, né? Quando a gente conseguir passar e enfrentar tudo isso aí que a gente está vivendo. E o trabalho do Raik é incrível, né? Para mim foi uma honra poder estar aqui. Vocês também, todo mundo que participou, que perguntou, né? Tá vendo? Maravilhoso. Estão perguntando aqui se eu vou conseguir gravar. É a Inácia. Ela é uma aluna minha. Eu não sei se eu consigo, porque assim, eu baixei um aplicativo em que eu baixo as minhas lives para disponibilizar agora no YouTube, a partir de agora. Legal, Só que eu não sei se eu consigo fazer isso no teu, né? Porque não tá no meu perfil. Então tá. eu vou dar uma olhadinha se eu consigo ou não. Não, legal. Faz o seguinte, me envia esse aplicativo que eu não sabia que eu posso fazer isso. Né? Eu posso baixar a live, eu não sabia. Que eu baixo, eu coloco ela... Inclusive, você pode disponibilizar no seu IGTV, entendeu? Isso. Nossa, que legal. De qualquer forma, eu vou mandar para você, eu vou ver se eu consigo fazer isso, né? Se eu consigo colocar, e, enfim, a gente vai continuar nessas trocas. Vocês que estão aqui também, se quiserem ir lá acompanhar o Pintura das Palavras, e vai ser um prazer enorme. Vamos continuar em contato, viu, Raik? Tá bom, obrigado, viu? Abraço para todo mundo, boa noite, ótima semana. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Vanessa, tudo de bom, viu? Toda a luz do mundo para você e sucesso aí na sua carreira, tá? Abraço. Abraço.